make it easier. Oi, como vão vocês? Bem-vindos de volta ao canal. Essa é uma resenha de um dos livros que eu prometi ler em 2020, mais ou menos prometi, sei lá, fiz um vídeo, vou linkar aqui em cima, eu sempre erro o lado, eu acho que é aqui, talvez, espero que sim. Que são 6 livros famosos que eu disse que eu ia ler em 2020. Por quê? Simplesmente pelo fato de que eu pretendo ler praticamente todos os livros que eu tenho aqui em casa, incluindo principalmente os famosos, né? Eu só listei 6, mas eu tenho vários outros livros famosos aqui na minha estante. E eu falei que eu ia ler eles em 2020, simplesmente pelo fato de eu ainda não ter lido eles ainda, e eu me sinto meio envergonhada de ainda não ter lido eles ainda, e essas coisas assim. Resolvi pegar um dos mais... como é que eu vou dizer? Pequenos. O Alquimista, do Paulo Coelho, como vocês já sabem pelo título do vídeo. Eu não achava que ele era assim tão fino nem nada, mas quando eu peguei ele e folhei, as páginas são muito grossas. Tipo, olha isso são 3 páginas. É muito grosso, gente. Vocês não tem noção. Enfim, mesmo as páginas são bem grossas, só tem 172 páginas pra ler. Então pensei que ia ser uma leitura relativamente rápida. E no fim, foi muito rápida, porque esse livro é muito fácil de ler. Tipo, eu me surpreendi, porque eu achava que fosse ser uma leitura assim mais chata e lenta, mas principalmente por isso que ser um livro antigo. Dá pra ter esse preconceito, entende? Isso que eu quero dizer. Dá pra ter esse preconceito. Mas bom, o Alquimista é bem tranquilo de ler, é bem fácil. Recomendo a todos lerem, inclusive, para tirar suas próprias conclusões, porque é um livro que eu considero como um clássico da literatura brasileira, porque ele é tão famoso e, assim, não é uma coisa que, vai mudar a sua vida? Talvez não. Não mudou a minha. Mas eu acho válido para testar um pouco daquela época. Talvez não é uma leitura que tu vai entender a época, o pensamento da época, nem nada do tipo. Mas as pessoas gostaram tanto desse livro na época, e foi 1988. Então, assim, dá pra entender um pouco, eu acho. Vamos falar sobre o livro de uma vez? Vamos falar sobre o livro de uma vez. A gente vai seguir, então, um pastor chamado Santiago, e ele faz viagens na Espanha, mais especificamente numa região da Espanha chamada Andaluzia. Aparentemente, então, ele resolveu ser pastor para poder viajar e conhecer outros lugares que não só a própria cidade. Esse livro se passa meio que numa época medieval, pelo menos essa é a sensação. As coisas são bem rústicas e simples, as cidades têm muralhas e coisas assim. O Santiago, então, ele acaba tendo um sonho que acabou se repetindo, acho que pela segunda vez. E nessa cidade, então, que ele para, ele resolve contratar uma cigana pra desvendar os mistérios do sonho dele. E aí ela fala pra ele que ele tem que ir até as pirâmides do Egito pra poder, então, conseguir esse tesouro da vida dele, que é o que o sonho tá meio que indicando ali. Então a gente passa o resto do livro com ele indo pras pirâmides. Não é bem assim, porque ele encontra um velho antes, e esse velho fala pra ele seguir o sonho dele, seguir a sua lenda pessoal. Então ele acaba vendo que é uma oportunidade dele conhecer mais uma outra terra, é uma oportunidade dele fazer coisas diferentes com a vida. Enfim, é mais ou menos isso. A questão desse livro que eu gostei mais, assim, foi a facilidade de leitura que ele te dá, mesmo tendo toda essa carga mais filosófica, mais... sabe, mais pensativa. Por mais que tenha toda essa carga, a leitura flui muito de boa. A gente segue, então, o Santiago, ele falando com outras pessoas, ele conhecendo outras pessoas, ele enfrentando as dificuldades da viagem dele, que são várias aventuras, não é mesmo? Mas o principal é que dá pra ver o peso da antiguidade que é esse livro. Saiu errado, mas a questão é que, por exemplo, ele gostava de uma mulher no início do livro, e essa mulher, essa garota, sei lá, aparentemente não sabia ler. Aí a próxima mulher que ele se apaixona, já que ele muda o rumo da vida dele, ele acaba encontrando outra mulher, e aí essa mulher, é estranho que a lenda pessoal dela, se é que ela tem uma, não é mencionado, mas a lenda pessoal dela, então, seria ficar lá no meio do deserto esperando por ele voltar pra poder terem uma vida melhor. E acaba sendo uma história sobre homens, uma história sobre o que os homens podem fazer da vida e não as mulheres. E aí fica, sabe, meio datado a coisa, bem datado, bem... Não vou dizer retrógrado, porque isso aqui já era da antiguidade, né? 88, mas
Vocês entenderam a questão. Fora isso, então, várias das partes filosóficas que era pra ser filosóficos, na verdade eu não senti toda a filosofia da coisa, não. Inclusive, algumas coisas eu discordo desse livro. Uma das frases, inclusive, é o que tá escrito aqui atrás, que é uma das coisas que o velho, na verdade, não é só um velhinho qualquer, então, na verdade, ele é o rei de Salem. O que isso significa exatamente, o que é nos dito é que ele incentiva as pessoas, do seu próprio jeito, a seguirem sua lenda pessoal. Cada pessoa é incentivada de uma forma diferente. Ele conta que a história que ele teve que virar uma pedra pra um cara que era minerador, eu acho, uma coisa assim. Virou outra coisa pra ajudar outra pessoa. E aí aqui ele é um velhinho pra ajudar o Santiago. Só que daí, esse velho, então, ele fala certas coisas pro Santiago que é pra ser filosóficas, né? Uma delas é quando ele tá falando pro Santiago que tem um pipoqueiro ali na praça, que na verdade aquele pipoqueiro, ele tá só sendo pipoqueiro, só fazendo aquilo da vida, porque ele pretende guardar dinheiro a vida toda pra quando bem velhinho visitar a África. E aí ele fala que ele jamais entendeu que a gente sempre tem condições de fazer o que sonha. Não. Não, peraí. Não, nem todo mundo tem condições de fazer o que sonha. Às vezes a gente sonha viajar pelo mundo. Às vezes a gente sonha entrar numa faculdade federal, sei lá. Às vezes a gente sonha tanta coisa e a gente não tem condições. E pode ser de várias formas possíveis. Pode ser condições físicas, pode ser condições psicológicas, pode ser condições financeiras. Nem todo mundo tem condições de fazer o que sonha. E a outra, que é uma das mais principais, inclusive tá aqui atrás, que é quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você realize o seu desejo. Tipo, eu não vou discordar, vou dizer que isso tá errado nem nada. Só que eu não acredito nisso, entendeu? Eu acredito, não que eu acredite fundamentalmente, mas eu acredito mais numa coisa meio que karma. Tipo, se tu faz bem, tu vai receber bem. E aquela coisa de balancear, né? Se tu faz mal, algo de mal vai acontecer com você, ou algo de mal acontece em algum lugar, algo de bom acontece em outros, entendeu? Balancear as coisas, e o meu ombro acabou de estalar. Então assim, eu achei bem datado, eu achei meio essas anotações, eu marquei justamente pra isso. Algumas outras eu até achei legais, mas é mais ou menos isso mesmo, sabe? Tem aquela história do amor, e a gente tem que conseguir o amor, fora que o título é O Alquimista, e a gente, eu não sei se é pra ser o próprio Santiago, porque no fim das contas ele meio que quer se tornar um alquimista mais adiante ali, a gente descobre isso assim no meio da viagem, mas existe um alquimista de verdade no meio da história, e aí a gente só encontra com esse alquimista na página 122. Até ali eu não tava entendendo muito bem a relação do alquimista com a coisa toda. Chegando ali na página 100, 120, eu tava meio cansada já de ler a história. Tipo, não que não tava fluindo, mas é que parecia que não tava chegando a lugar nenhum. O tempo todo ele tava indo naquela aventura dele e não parecia estar chegando nunca no fim da aventura dele. Mas enfim, como é bem rápido a história, deu pra continuar lendo. Eu li basicamente 2/3 desse livro num dia só. Definitivamente acho que é um livro que dá pra se ler em um dia. Basicamente é por isso que eu dei 2 estrelas. Tem outras coisas também, eu poderia ler aqui algumas passagens se vocês quiserem. Sou um alquimista porque sou um alquimista, disse ele, enquanto preparava a comida. Aprendi a ciência de meus avós, que aprenderam de seus avós, e assim até a criação do mundo. Naquela época, toda a ciência da grande obra podia ser escrita numa simples esmeralda, mas os homens não deram importância às coisas simples e começaram a escrever tratados, interpretações, estudos filosóficos. Começaram também a dizer que sabiam melhor o caminho que os outros, mas a tábua da esmeralda continua viva até hoje. Mesmo que eu reclame um pouco, dizia seu coração, é porque sou um coração de homem, e os corações de homem são assim, têm medo de realizar seus maiores sonhos porque acham que não o merecem, ou não vão consegui-lo. Nós, os corações, morremos de medo só de pensar em amores que partiram para sempre, em momentos que poderiam ter sido bons e que não foram, em tesouros que poderiam ter sido descobertos e que ficaram para sempre escondidos na areia, porque quando isso acontece, terminamos sofrendo muito. Tem essas partes engraçadas onde o coração fala, o vento fala, as coisas falam. Mas então tá, espero que vocês tenham gostado da resenha. Boas leituras e até a próxima. I'll make
brand new start of it in old New York.